Hoje você vai saber por que Deus espera que nos tornemos seus discípulos, embora as pessoas insistam em querer somente as suas bênçãos, mas desprezam o abençoador. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: multidão ou discípulo? Quem você é? Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Infelizmente hoje, não só o Brasil, mas outros países latinos especialmente, pregam a mesma letra, o mesmo texto, mas a essência do que é pregado nem sempre traduz a verdade daquilo que Deus quer que nós falemos. Deus quer, nesse momento que antecede a sua segunda vinda, que Ele não virá mais como um cordeiro, Ele virá como um leão, para buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do cordeiro. E essa igreja que Ele vai buscar não é prédio, são pessoas. Por muito tempo, séculos, o tema, o título, a expressão igreja foi erroneamente ensinado para que as pessoas achassem que era um lugar de culto, um lugar de adoração. Isso chama-se templo. Pode ser a tua casa, pode ser a tua empresa. Por isso que Deus não deixou o cordão ter nenhum tipo de placa, não deixou ter nenhum tipo de lugar que diga: aqui é a casa de Deus, aqui é a casa de oração, porque a casa de Deus é o nosso coração. Mas encontramos espaços como a minha casa, como pode ser a tua casa, como já foi a serralheria dos irmãos aqui presentes, e tantos outros lugares que o cordão anda, mostrando que o corpo é a igreja do Senhor, cujo cabeça é Ele próprio. E quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber que essa pseudo-adoração entristece o Espírito de Deus. E muitas vezes, religiosamente, católicos frequentam missa, assim como evangélicos frequentam cultos, e outros tantos nas suas crenças frequentam seus terreiros, seus dogmas, achando que pela frequência o mundo espiritual vai valorizar o que ele está fazendo, quando na verdade a prática do evangelho tem que ser diariamente, no teu cotidiano. Não adianta você dizer que ama a Deus e odiar o teu irmão. Não adianta você dizer que professa fé em Jesus, mas compartilha essa fé com demais entidades espirituais, santinhos, santinhas, a quem você erige como seu ídolo, ou Deus, ou semideus. Deus quer explicar essa noite que há uma diferença muito tênue entre multidão e ser discípulo. A multidão, por exemplo, ali em Mateus capítulo 13, versos de 13 a 15, o texto nos diz que Jesus fala por parábolas com a multidão, para que os de fora, ou seja, aqueles que não estão dispostos a ouvir a palavra, a entender e colocar em prática os ensinamentos de Cristo, não compreendem, pois o coração deles está endurecido. A multidão está endurecida, porque eles vendo, não enxergam, não veem. Ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Eles estão como topeiras, eles estão atrás de milagre. E há igrejas que, entendendo isso, aproveitam-se disso, dessa cegueira espiritual, e exploram. Culto do milagre, culto da cura, e extorquem dinheiro do povo, quando na verdade a proposta da oferta não é essa. Nós recebemos oferta porque também temos necessidades, e sabemos que todo aquele que oferta, ele é primeiramente abençoado do que aqueles que recebem. Primeiramente ele já recebeu a bênção dos céus. Porque quando não há manipulação, quando aquilo é essencial, quando há uma entrega genuína acerca daquilo que Deus quer que você faça na terra, Ele honra a tua oração, Ele honra o teu procedimento. E é isso que Deus quer denunciar aqui também essa noite, para que essas manipulações nesses locais sejam deliberadamente denunciados, para que nós possamos ainda em tempo buscar a verdade e buscar entender que, a exemplo do Ministério Cristão Cordão de Três Dobras, existem muitos ministérios domésticos, caseiros, que professam a mesma fé, não como crença, não como dogma humano, mas como prática genuína do Evangelho. Mateus 13, versículos 11 e 12, Jesus diz a seus discípulos que a eles foi dado entender esses mistérios do reino, porque a mensagem da salvação, ela não é dada a todos da mesma forma. Deus não joga pérola para porco não, irmão. Deus não suporta sacrifício de tolo. Muitas vezes eu me peguei no primeiro amor, quando recém-convertido, eu queria pregar para todo mundo, queria pregar até para o gato, para o cachorro de casa, queria ver todo mundo com a mãozinha para cima, levantando e dizendo: eu aceito Jesus, eu quero Jesus. Mas não é por força, não é por violência. Tanto que Jesus ensina: você deve dar pão a quem tem fome, deve dar água a quem tem sede, deve dar roupa a quem tem frio. Você já experimentou dar esmola para quem não te pediu? Tem pastores aqui que já tiveram traumas feios de abençoar quem não pediu para ser abençoado. E é isso que Deus quer nos ensinar, para que nós nos disponibilizemos a fazer o bem a quem de fato
precisar ser abençoado. E é esse o papel do discípulo, ter esse entendimento, ter esse discernimento, ainda que o povo não entenda, que o povo está só em busca de milagres, só quer desfrutar das bênçãos, mas não quer ter comunhão com Deus Todo-Poderoso, que é o autor e consumador, não só da nossa fé, mas de tudo que há nessa terra. Tudo que existe vem da criação dele. Portanto, a palavra nos fala aqui: aos que têm e buscam esse Deus, mais será dado. Aos que não têm, até aquele pouquinho que eles têm vai ser tirado. Isso está escrito em Mateus 25, 29. Não é palavra de pastor, é palavra de Deus, irmãos. No Evangelho de Lucas temos um exemplo maravilhoso de uma história, ali entre os versículos 43 e 48. Uma mulher que tinha um problema de saúde muito sério. Ela tinha uma condição financeira muito boa naquela época. Tinha gastado tudo. E essa mulher estava com um fluxo de sangue, uma menstruação que não cessava. Era uma hemorragia que não tinha cura. Ela sofreu 12 anos com isso. E não havia médico naquela época que pudesse curá-la. Até que chegou aos seus ouvidos que existia um homem cujo poder vinha do próprio Criador. E ela creu: quero conhecer esse homem, eu tenho convicção. Eu não preciso nem ouvir a pregação dele, se eu tão somente tocar nele, eu seria curada. Uma mulher no meio do povo sofria, havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus. Ela estava anônima, ela estava se esquivando, porque a mulher menstruada naquela época, ela estava contaminada, ela não podia estar no meio da sociedade. Ela era marginalizada, havia uma acepção dela, havia nojo, asco daquela pessoa. Mas ela, sorrateiramente, ela se embrenhou no meio daquela multidão que pressionava Jesus e tocou na orla, na borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia cessou, ela parou. E aí Jesus deu aquele grito: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Portanto, a maneira de tocar é muito importante, você vai perceber essa noite. Todos negaram, e Pedro disse: mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois eu senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então Jesus disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Quem lê Bíblia, os leitores sabem que muitas vezes, quando Jesus operou curas, ele raramente falava esse texto: a tua fé o curou. Cegos foram curados naquela época, aleijados, prostitutas eram libertas, e Jesus dizia: vá, a tua fé te salvou. Mas aqui algo Deus tocava profundamente. Deus tem visto pessoas que estão sofrendo com enfermidades na alma, que tratam depressão, tomando medicamentos pesados. Deus me revelava, enquanto eu lia esse texto, de pessoas que se encontram adoentadas, desesperançadas da vida, porque acham que vieram na terra para ser maldição, e como se Jesus tivesse esquecido delas. Jesus nunca te esqueceu, meu irmão. Jesus nunca te esqueceu, minha irmã. Mas é exemplo de mim, que também tenho as minhas lutas aqui na terra. Essa enfermidade não é para a morte, manda dizer o Senhor, mas essa enfermidade é para que através dela o nome do Senhor venha a ser exaltado, glorificado na tua vida. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versos de 11 a 21, o texto nos diz que alguns fariseus chegaram a começar a falar com Jesus, puxando o assunto com ele. Eles queriam, na verdade, conseguir alguma prova contra ele, sempre tentando armar laço, armar arapuca, armadilha, e por isso pediram que ele fizesse um milagre, para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Ele está falando que é filho de Deus? Quero ver se essa conversa aí é séria ou é conversa fiada. Vamos pegar ele na palavra, porque Deus não ia se encarnar na terra para fazer milagre. Os fariseus eram terríveis, eram como Satanás na terra, irmãos. E ainda nos dias de hoje, temos criaturas que têm esse mesmo espírito de fariseu, e Deus quer que nós denunciemos, para que nós possamos discernir quem realmente é irmão em Cristo e quem realmente é filho e filha de Deus. Jesus deu um grande suspiro. Sabe aquele dia que tu não aguenta mais falar, está cansado de orientar, está cansado de instruir, aquele suspiro profundo. Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para essas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Os discípulos haviam esquecido de levar pão naquela viagem e só tinham um pão no barco. Jesus, nosso Senhor, chamou a atenção deles dizendo: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Que na verdade esse fermento não é nada a ver com pão, mas fala da hipocrisia religiosa. Aqueles que chegam assim: pode ser, meu irmão, pode ser, minha irmã. Os irmãos já viram muito esses personagens na igreja. São verdadeiras caricaturas, mas são verdadeiros sepulcros caiados. Não na sua totalidade, mas na sua grande maioria. E Deus já, através de Jesus, falava essa verdade espiritual. E com o fermento de Herodes,
que representa o mundanismo, a prostituição, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Aí, olha só os discípulos, irmãos, que era para ter uma intimidade maior com esse Jesus, já 3 anos caminhando com ele, começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão? Completamente sem noção os discípulos. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo, cochichando entre eles, e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês acham que eu estou preocupado com pão? Não é disso que eu estou falando. Quando é que vocês vão entender? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Porque são tão duros para entender as coisas que eu falo. Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam. Ele veio com a mesma oratória que ele tinha para aqueles de fora, aqueles que não queriam nada com ele. Eles viram naqueles discípulos uma total ignorância, bem diferente daquela mulher que ela creu como uma discípula, embora ela fosse multidão. Por isso que eu digo, irmãos, a religião, toda ela faz acepção de pessoas. E nós aqui do Cordão, a gente instrui os pastores, a gente instrui os irmãos a não fazerem acepção de ninguém. Que é exemplo de mim, que frequentei todos esses dogmas, da mesma forma que Deus abriu os meus olhos, a minha oração vai ser para que Ele também abra os teus. E eu vou continuar te amando da mesma forma, se você resolver continuar no teu dogma. Cada qual tem um tempo, mas a palavra é muito clara: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Senhor. E aqui, Jesus frustrado com aqueles discípulos: vocês têm ouvido e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Um baita do milagre que Deus fez. Quantos cestos cheios de pedaços de pães vocês recolheram? Eles responderam, já meio sem graça: 12. Está lá em Mateus 14, versos 20 e 21. É uma coisa tremenda. E Jesus perguntou outra vez: tá aí, naquele outro dia, quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Isso aqui está registrado em Mateus 15, versos 37 até 39. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entenderam que eu não estou falando de pão? Os discípulos não estavam discernindo aquilo que Deus esperava deles. Como é difícil, irmãos, as pessoas chegarem e dizer assim: ó, pastor, ora por mim. Nós oramos, Deus faz milagre. Temos vários milagres acontecendo aqui. Por isso que Deus fez eu trazer esse tema, para que todos nós nos responsabilizemos com aquilo que a gente ensina. Deus vai te abençoar, Ele pode te curar essa noite, Ele pode abrir porta, Ele pode restituir relacionamentos, Ele pode afastar pessoas do teu caminho, Ele pode fazer tudo aquilo que vai ser melhor para você, mas Ele quer que você, através desse agir dEle, se posicione como servo ou como serva. E como servo e serva, você não vai questionar o modus operandi de Deus. Ainda que você não compreenda, a própria palavra de Deus nos ensina. Tu não te preocupa em tentar entender o que eu estou fazendo, porque tu não vai entender agora. O que eu faço agora tu não compreendes, só vai entender mais tarde. A tua mente, tua psique, a tua capacidade mental, intelectual, não é capaz de entender os mistérios espirituais. Por isso que ele disse que esses mistérios estavam reservados a quem de fato for servo, for serva. Quantas pessoas que a gente conhece que são tidas como irmãs ou irmãos em Cristo, e você percebe que ainda que carreguem anos de convivência dentro de estruturas religiosas, não tem minimamente um senso básico de comunhão, de koinonia, de ajudar o próximo, de praticar aquilo que Jesus ensina. Ou seja, estão convivendo pseudamente, falsamente, equivocadamente como discípulos, mas agindo como multidão, fazendo suas campanhas, buscando saciar seus desejos, suas necessidades, mas sem entender que você é discípulo. Ele quer te usar a partir do momento que você pede: pastor, ora para minha mulher, ora para minha irmã, ora pelo meu irmão, tal coisa está acontecendo, você ali já está se colocando como discípulo de Deus, porque você está amando o próximo como Ele nos ama. Você está amando o próximo como Ele te amou. E aí você vai entender que a quem mais for dado, mais será requerido. Então a necessidade de a gente ser discípulo é visceral, uma questão de sobrevivência espiritual. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando aqui de uma seita, eu não estou falando de você tentar frequentar algum lugar com a Bíblia embaixo do sovaco. Não, eu quero que você faça isso na sua casa, no seu lar, com seus familiares. Assim como você tem horário para poder almoçar, tomar teu café, mas crie esse hábito que num primeiro momento é chato, é forçado, é artificial, fica até um tirando onda com a cara do outro, porque é tudo piada, mas de repente aquilo, quando começa a ser uma prática, irmãos, como tudo na vida, você vai se acostumando e aquilo chega um momento que você não consegue sair de casa sem dobrar teus joelhos antes, como eu faço aqui na sala com a minha esposa, sempre antes de botar o pé na rua. Senhor, nos cobre com teu sangue, Senhor, nos reveste com a tua armadura. Senhor, eu não sei o que eu vou encontrar lá fora, mas que eu possa ser instrumento de bênção para quem eu for levar a tua palavra. Muitas vezes a gente leva a palavra sem saber que está levando, irmãos. Às vezes você vai no médico buscar um socorro, porque são pessoas também que têm suas necessidades espirituais, que também são servos de Deus, que estão praticando o bem, que estão praticando o evangelho, estão tratando, estão cuidando do próximo. As pessoas precisam entender que o evangelho é isso, é fazer o bem e obedecer a Deus, submeter-se a Ele, porque as leis deles não são pesadas. Pesado foi a cruz que Ele carregou por amor à tua vida.
Quando você entender o sacrifício da cruz, aquele filme de Mel Gibson é fichinha, perto daquilo que ele sofreu. Paixão de Cristo, eu estou me referindo. Você vai poder entender que essa dor, esse sofrimento foi por causa de mim, foi por causa de você também. E aí você começa a ter uma visão muito mais ampla, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela conseguiu discernir: não, eu preciso realmente tocar nele. Se eu tão somente tocar. Onde é que ela leu isso? Ela não era nem cristã, não existia o cristianismo naquela época ainda. A coisa foi acontecendo muito mais tarde, mas ela já tinha a compreensão, como tantos, a exemplo daquela mulher, que estão enfermos, mas tão somente por uma palavra. Quantas pessoas já oramos, alcoólatras que foram libertos, que não bate a pé nenhuma igreja, mas faz da família dele um culto diário, ama todos eles. Você olha para ele e você fala assim: você é crente, né? Ele vai dizer: não, não sou. Mas ele crê em Jesus, mas ele pratica o evangelho. O dogma que ele prega é um dogma divino, não é um dogma humano. E é isso que Deus quer que nós despertemos essa noite para você que está aqui. A exemplo deles, esses tantos que não creem em Jesus, que ficam só fazendo prova, tirando onda com ele. Já naquele tempo existia um grupo chamado saduceus, que eram terríveis, irmãos. Houve uma passagem bíblica que eles, para tirar uma onda de Cristo, para testar os conhecimentos dele, para ver se ele já conhecia as escrituras do Antigo Testamento, deixadas por Moisés, vocês vão tirar uma onda com ele. A gente sabe que tem uma lei chamada lei de Levirato, lá em Deuteronômio, no capítulo 25, verso 5, quando uma pessoa casava, ela morria, deixou filhos, ela podia casar com o irmão, e estava tudo certo. Esses saduceus chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, mestre, na minha família nós temos 7 irmãos, e essa esposa casou com um, morreu, casou com outro irmão, depois o segundo, depois o terceiro, até o 7º. Lá no céu, Senhor, olha onde é que os caras vão. A quem que ela vai ter como marido, como esposo, já que ela se deitou com todos eles? E Jesus, irmãos, em Mateus 22, 29 e 32, é um grande ensinamento para nós aqui essa noite. Jesus respondeu aos saduceus: como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Eles tiraram onda com Jesus porque eles não acreditavam na ressurreição, que é o fundamento do evangelho de Cristo. Não é o fundamento do cristianismo, é o fundamento do evangelho de Cristo. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 3, verso 6. Está registrado esse texto. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Irmãos, só essa palavra já serviria para desbancar totalmente a doutrina espírita de Kardec. Perdoem-me os kardecistas, eu amo vocês, porque eu já fui um. Tem um pastor ex-kardecista aqui, que foi chefe de templo também. Mas chegou um tempo da gente deixar de ser menino na fé, e nós temos que crescer, porque a palavra nos instrui para que nós orientemos as verdadeiras práticas que precisam cessar. E as do Evangelho de Cristo precisam ser praticadas no sentido de que as pessoas vivam a verdade espiritual daquilo que Deus estabeleceu como regra, e não homens. E para botar em prova isso, há irmãos que estão chegando, começando a congregar no cordão, e ainda ficam duvidando: mas será que o que o pastor está pregando, esse cristianismo, eles pensam que é cristianismo? Isso não tem nada a ver. É outra coisa, eu vou aprofundar depois, num outro momento. É apenas uma distorção. O autor de Hebreus, no capítulo 9, versos 27 e 28, que foi escrito 60 a 70 anos depois de Cristo. Olha o que o texto nos diz: cada pessoa tem que morrer uma só vez, depois ser julgada por Deus. Assim, também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois, é o que a gente está aguardando agora, prestem atenção, ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Ou seja, como eu disse, ele não vai vir como cordeirinho, não. Ele vai vir como leão. Ele vai vir junto com toda a miríade de anjos, irmãos, buscar sua noiva. E vai ser um período muito pesado, um período de grande tribulação. E aqui está muito claro. Quando as pessoas ainda duvidam: tá, mas por que isso aqui foi escrito lá atrás, 60 anos depois de Cristo, quase 70 anos? Aí vem o apóstolo Paulo, em Gálatas, e escreve 48 anos depois de Cristo. Preste atenção que não é por acaso que Deus mandou dar essas datas. Há um fundamento espiritual que vai libertar muita gente aqui essa noite. Se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Algumas bíblias falam anátema, que é a mesma expressão. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada.
Aí você fala assim, ó, se alguém mesmo que sejamos nós anunciar um outro evangelho depois desse que a gente anunciou, ou seja, Paulo está escrevendo essa carta 48 anos depois de Cristo, e a doutrina de Kardec veio no ano de 1857, olha quantos séculos depois disso. Multidões cultuando demônios, pensando ser mortos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que essa palavra liberte muitos essa noite e você possa desfrutar do verdadeiro evangelho. Por isso que Mateus, no capítulo 13, versos de 13 a 23, eu não vou ler porque são 20 versículos muito longos, eu quero resumir. Ela conta a palavra do semeador, onde Jesus usa como metáfora para explicar como diferentes pessoas recebem a palavra do reino. A semente que cai em 4 tipos diferentes de solo, prestem atenção, ela representa diferentes reações a essa mensagem. Tem aquela semente que cai na beira do caminho, a semente é roubada por Satanás. É aquela sementinha que cai, o cara está caminhando com o saco furado, vem, cai e as aves começam a comer. A outra segunda semente é aquela que cai em terreno pedregoso, ou seja, aquele lugar que tem pouca terra, não tem terra profunda, então não estabelece uma raiz mais profunda para que se sustente essa semente germinada e gere uma árvore que provavelmente dê frutos. Mas eles desistem com a perseguição. São aqueles crentes que não conseguem. Ah, virou crente agora? Ih, vai lá na casa do pastor de novo? Ih, vai para a igreja tal? A pressão é muito grande. Se você não tiver raiz profunda, você não consegue. Então, tanto a semente à beira do caminho como em terreno pedregoso, você acaba refutando essa informação e não consegue entender que Deus tem algo mais profundo. E a outra é aquela que cai entre os espinhos. São as preocupações da vida. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família. Tudo faz com que seja mais importante. A gente tem amigos que estão padecendo, que estão sofrendo. Já usei de toda a psicologia, de toda a pedagogia para dizer que ele tinha que buscar primeiro Deus. Mas Jarinho, eu não tenho espaço, eu não tenho tempo. São queridos, são pessoas amadas, são pessoas que ajudam o próximo, mas não conseguem encontrar um tempo, porque elas estão como sendo sufocadas por espinhos, dando prioridade aos seus traumas. E por mais que o tempo passe, elas ficam presas naquele ciclo vicioso, como uma roda de hamster, correndo, sem sair do lugar. É trabalhando, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, e é uma vida miserável, uma vida que mal dá para pagar as contas, mal dá para a pessoa poder conviver. Chega em casa, mal cumprimenta a esposa, de repente chuta o cachorro, joga água quente no gato, mas de noite está dizendo glória a Deus, aleluia. Ô meu irmão, ô minha irmã, é esse tipo de hipocrisia que Deus está denunciando aqui essa noite. Mas há aquela semente que ela é lançada em terra boa, que é aquela pessoa que ouve, ela entende, e por entender, por discernir, ela produz frutos de 30, 60 a 100 por um. É esse tipo de solo que Deus espera que cada um de nós tenha a partir do momento que a gente ouviu o Evangelho. Espero que todos que estão aqui sejam terra fértil. O Evangelho de João, capítulo 4, versos 48 e de 50 a 53. Disse Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Disse Jesus ao oficial do rei, que falou para Jesus: Jesus, meu filho está doente, está lá em Cafarnaum, tu pode fazer um milagre daqui? Por telepatia, sei lá como é que ele pediu para Jesus, a Bíblia não conta. Ele estava distante, irmão, estava em outro lugar. Assim como você, que muitas vezes acompanha só pelo Facebook, e muitos falam assim: mas como é que esse negócio de culto pela internet? Não, irmãos, nós temos irmãos aqui em casa, mas muitos outros que também podem desfrutar desse maná celestial estão tendo oportunidade através da tecnologia, a qual está aqui a serviço do reino, não o reino a serviço dela, ela a serviço do reino. Vai, o teu filho vive. E o homem creu naquela palavra que Jesus disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro dele os seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Ele ficou surpreso, olha que tremendo esse mistério aqui, ó. E ele perguntou: a que horas o meu filho se achou melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, aquele sinal que Jesus tinha falado, que se vocês não virem sinal, vocês não vão crer? Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu. E ele e toda a sua casa creram naquela palavra. Aí que está o mistério que eu venho falando. O fato daquela pessoa crer e viver milagres. Tem irmãos que chegam um dia aqui, irmãos, e no dia seguinte estão vivendo milagre. Eu só glorifico a Deus porque eu sei que a palavra dele é rema, a palavra dele é verdadeira. Mas só que tem que ter esse revestimento espiritual, que somente através da palavra dele você vai ter poder de poder sujeitar-se a esse Deus e resistir a toda essa opressão, porque o diabo imita e se disfarça de anjo de luz. Então tem pessoas que muitas vezes estão na igreja, não estão sendo abençoadas, algumas trocam para outra igreja, para outro dogma, vão para verdadeiras seitas, e aqueles que retrocedem mesmo, servindo a outros deuses, que a Bíblia chama de demônios. E isso é abominação aos olhos de Deus. O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele falou, ele advertiu a igreja de Corinto, no capítulo 11, verso 14, que o Satanás ele é muito esperto, ele é astuto, ele muitas vezes se disfarça de anjo de luz. Quantas vezes eu vi irmãos chegarem aqui, irmãos queridos católicos, familiares, contando:
Mas, irmão, tu tinha que ver naquele momento que eu rezei, aquelas pétalas caíram sobre mim. Eu tenho coisas que Deus me proíbe de falar aqui, irmãos. Coisas sobrenaturais. Coisas que eu vivi na magia, na feitiçaria. Vocês não têm noção do que o diabo é capaz de fazer para atrair a atenção e se fazer parecer de luz. Mas nessa noite Deus abre olhos espirituais para que nós nos voltemos para o Evangelho de Cristo, porque Ele realmente tem um sinal maior que a salvação. E as bênçãos que a gente vive aqui são meramente bônus. Ali em Mateus 4, de 8 a 11, o próprio Satanás tentou Jesus no deserto. Quando o diabo levou Jesus para um monte muito alto, ele mostrou todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Jesus, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas, que está ali em Deuteronômio capítulo 6, verso 13, afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Olha que coisa tremenda que eu estou falando aqui. O Jesus, irmãos, o Deus da Trindade, o Filho, Ele, diante de Satanás, proclamou uma palavra: está escrito, Satanás. O diabo não respeitou nem Jesus. Ele pensa que vai te respeitar? Tu pensa que ele vai te respeitar? Você acha que eu vou ter a ignorância ou a ingenuidade de achar que ele vai me respeitar? Mas pela palavra dele, todo joelho vai ter que se dobrar, inclusive dele, porque essa palavra não é só uma informação, essa palavra é poder. Por isso a minha insistência para que você volte-se para a palavra. Temos um canal especificado nisso, Momento da Palavra, quase ou mais, até já parei de contar, de 200 vídeos, cujo teor não são coisas que vêm de mim, são coisas que vêm do alto. Eu não teria a menor possibilidade, eu não sou formado em teologia. Eu busco sim, como autodidata, a buscar esse conhecimento instruído pelo Espírito Santo de Deus, pegando bíblias de várias versões, estudando livros, para nunca falar uma heresia para você, porque eu sei que vai ser requerido de mim. Eu falo com todo temor e tremor aqui, tanto que na edição tomo cuidado se alguma coisa que eu falo e de repente, por estar com a mente muito cansada, muito oprimida, porque esse momento aqui é um momento de muita concentração, de muito desgaste, irmãos. Você não sabe como é que eu fico depois desse culto, porque é um culto de extrema libertação. Pessoas estão sendo curadas enquanto estão quietinhas. Parece que não está acontecendo nada. Ninguém está pulando, ninguém está correndo, não tem gritaria, não tem nada aqui. Mas Deus está agindo, porque Ele vela pela sua palavra. Tanto que o próprio Jesus falou para ele: está escrito, Satanás, adorarás somente ao teu Deus. Ele teve que bater em retirada. E depois disso os anjos chegaram e lhe serviram. Tu vê que Deus, encarnado na terra, o próprio Jesus, viveu aquilo que 40, quase 50 anos depois dele ter estado aqui na terra, foi escrito por Tiago no capítulo 4, 7, que é uma palavra que eu falo para todos vocês que estão passando por opressão: sujeitem-se a Deus e resistam essa prova que vocês estão passando, porque ela vai sair da vida de vocês. O texto nos diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quantas vezes cada um de nós aqui, e ainda nos dias de hoje, passamos por isso? Porque isso aqui é uma verdade espiritual. Lá em Êxodo 19, 5 e 6, agora se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra. Lá naquele tempo Deus falando para Israel, que era a nação escolhida. Ora, nós hoje somos co-herdeiros em Cristo junto com aquele povo, pois toda a terra me pertence, inclusive nós pertencemos a Deus. Por isso que nós estamos tomando posse nessa noite dessa palavra pregada há centenas de anos atrás, como foi a palavra de Êxodo: serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você, Moisés, deve transmitir ao povo de Israel, que é a mesma mensagem que eu, Jairo Leandro, estou transmitindo para cada um de vocês aqui presentes e você que nos assiste pela internet. Busquem primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu já contei inúmeras vezes meu testemunho acerca dessa palavra, não tenho tempo de replicá-lo aqui essa noite, mas vocês podem ter certeza, quando você resolve no teu coração e determina praticar isso, tu nunca mais serás o mesmo, porque a tua vida vai começar a passar por uma outra transição. Você vai estar passando por provações na parte conjugal e Deus vai estar falando contigo para você examinar as escrituras. E você começa a comparar aquelas escrituras com a tua vida conjugal. Como é que é a tua relação com aquela pessoa? Amós 3:3, o profeta fala: não andarão duas pessoas juntas se não houver acordo entre elas. Sem acordo não tem comunhão. A casa dividida não prospera. Vocês vão perceber em Mateus 19:6 que vocês agora já não são mais dois, mas são uma só carne. Portanto, aquilo que Deus uniu, ninguém separe. E se separar, pastor, porque não era de Deus, era do homem. Nem tudo é do diabo. Não dê esse crédito, tudo é Satanás. Assuma, tenha a responsabilidade das tuas atitudes ignorantes, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porém, a partir do momento que você começa a ouvir essa verdade, a tua vida começa a ser transformada. Então Deus não toma o esperto por tolo, porque Ele vai pesar na balança aqueles que ouviram essa verdade e a ignoraram, como a semente que cai naquele solo raso ou no meio de espinheiros. Tome muito cuidado, porque depois que você lê essa palavra, você tem responsabilidade
Pedro, na sua primeira carta, ele fala algo acerca disso, no capítulo 2, versos de 7 a 9. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque rejeitam a mensagem. São aqueles que dizem assim: pastor, ora por mim. Aqueles crentes 6 horas. Conhece? Já viu falar dessa expressão? Expressão muito comum nos ambientes religiosos. Crente 6 horas. Não é das 6 horas da tarde, aqui 6 horas por mim. Ora por mim, pastor. E Deus, por infinita misericórdia, como ele fala na sua palavra, ele não pode negligenciar, porque ele tem que velar pela sua palavra. E ele fala: a oração de um justo pode muito em seus defeitos. Você ora e Deus responde. Mas o infeliz não se posiciona, continua no meio das maracutaias dele, não quer largar aquela vidinha. Ele pensa que servir a Jesus é fazer um despacho. Eu vou dar na encruzilhada para uma entidade tal para abrir meus caminhos. Jesus abomina a feitiçaria. Pecado de feitiçaria e de idolatria é tudo a mesma coisa para Deus. Então esse teu espírito idólatra, esse teu espírito mentiroso, que tu mente para ti mesmo, quanto mais para Deus, não permite tu viver a novidade de vida que é o Evangelho. Portanto, não te preocupa com as coisas, porque coisas ele acrescenta. Agora, o reino é por esforço, tu tem que buscar ele de forma espontânea, porque Deus não vai meter o pé na porta que nem bandido, que nem ladrão, que nem o diabo. Ele vai chegar como um gentleman, como um cavalheiro. Tu queres ser meu filho? Jesus fala aos corações aqui essa noite, sem fazer força. Ele fala por amor, porque ele quer que você vá morar com ele no céu, assim como todos nós queremos e desejamos. Aquele que os chamou, esse Deus, ele chamou para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu tenho até um louvor baseado nessa palavra. Nas trevas enxerguei a luz, então ouvi a sua voz. E ele me disse: meu nome é Jesus, eu vim para te salvar. Ouvi esse hino, eu agradeci tanto por ele ter tirado de mim o livre-arbítrio e ter me condicionado a obedecê-lo, que aí eu comecei a entender, irmãos, e a palavra começou a se derramar. Eu comecei a ler a palavra como eu leio hoje, Marcos 10, 29 e 30, quando Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa. Agora eu quero ver. Eu gosto de ver as expressões. Está escrito na Bíblia, hein? Deixar casa, irmãos, irmãs, mãe e pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras, mas também com perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Portanto, irmãos, todos nós que queremos buscar esse Deus de todo o coração, que queremos servir Ele segundo a sua vontade e não a nossa, que nos tornemos verdadeiramente discípulos e deixemos de ser multidão, que só quer as promessas, só quer as bênçãos, só quer os milagres. Deus quer que nós vivenciemos milagres todos os dias. O simples fato de você agradecer e ter um pão na mesa, como o apóstolo Paulo nos ensinou, a estar contente com tudo, ser grato a Deus por tudo, por aquilo que Deus já te deu, Ele continua acrescentando bênçãos, e você vai desfrutando desses milagres, dessa boa nova, sem perceber. Ele vai dando sob medida, de acordo com a tua necessidade, e aquilo não vai sendo pesado para ti, tu não te deslumbra, porque tudo está a serviço do reino. É uma casa que Ele nos dá. Para eu e a Denise viver sozinhos aqui dentro, não, para receber irmãos, para a gente receber pessoas que a gente está conhecendo hoje, aprendendo a amá-las da mesma forma que eu amo os meus irmãos consanguíneos. Tiago, então, portanto, nos diz: confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Ainda que você não carregue um título eclesiástico, tu não foi separado por nenhum apóstolo, por nenhum bispo, nem mesmo por um pastor, a nada, como cargo eclesiástico. Mas a partir do momento que você está intercedendo por alguém da tua família, orando pelo teu irmão, orando pela tua mãe, pela tua esposa, pelos teus filhos, automaticamente você está cumprindo essa palavra de Tiago. E aí, a quem mais for dado, mais será requerido, porque as bênçãos vão se cumprir. Deus se levanta do seu trono para poder bradar com a sua vitória para aquele que realmente é justo. E aqui é exemplo disso. Deus quer que nós nos santifiquemos cada vez mais. Aquele que já são santos, santifique-se mais. E aquele que está sujo, suje-se mais. Permaneça na brecha, permaneça intercedendo sempre pelos teus, mas revista-se desse poder para que mais autoridade, mais poder dos céus sejam derramados sobre a tua vida, e nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. Essa foi a vontade de Deus para minha e para a tua vida, nesse dia 5 de novembro do ano de 2025, na reunião do Cordão. Um dia eu conheci um Deus, não mais de ouvir falar. Esse Deus me visitou num dia mau e veio me ajudar. Nas trevas enxerguei a luz, então ouvi a sua voz.
E ele me disse: meu nome é Jesus, eu vim pra te salvar. O homem pode até pensar que só um outro homem pode lhe ajudar, mas só Jesus pode salvar a tua vida, te curar, te prosperar.